Olá, tudo bem? O programa Cidade Real tem realizado algumas edições que tratam, evidentemente, da maior tragédia natural que se abateu sobre esse país em janeiro de 2011, deixando, portanto, um rastro de mortes, desaparecidos, profunda dor e interminável sofrimento. Entendendo que nesta temporada de edições, que é o termo do momento, estaremos levando até você novamente informações de utilidade pública, até porque eu sempre insisto em afirmar que residimos em uma área de risco permanente. Os técnicos da área afirmam que a nossa região serrana está dentro da zona de convergência do Atlântico Sul, que se inicia na Amazônia e termina no Oceano Atlântico, trazendo uma massa polar que, sobretudo, intensifica e propicia que eventos dessa magnitude aconteçam. Portanto, caríssimo telespectador e caríssima telespectadora, estes fenômenos acontecem com frequência, evidentemente que em intensidades diferentes, mas também entendo que não precisam provocar mortes. Os desmoronamentos, as inundações e as enchentes continuarão acontecendo. Entretanto, vidas humanas precisam ser poupadas e cabe, sobretudo, à administração pública tomar as iniciativas e medidas necessárias para poupá-las, que, segundo dados da Secretaria Estadual de Defesa Civil, ultrapassam mais de 900 mortes, evidentemente nos 7 municípios que foram duramente atingidos por uma precipitação pluviométrica nunca vista anteriormente, com também mais de 100 desaparecidos, que, se não tivéssemos o funcionamento de uma rádio extremamente importante, relevante e que faz parte, evidentemente, da história de Nova Friburgo, e cito honrosamente a Rádio Friburgo FM atualmente, na época AM, o cenário seria muito pior. Era, naquela época, naquele tempo, o único veículo em funcionamento, que permitia, sobretudo, que as pessoas buscassem por parentes, amigos e familiares, relatassem o que evidentemente estava acontecendo na região que residem e buscassem, sobretudo, socorro por questão de sobrevivência. Desta forma, teremos a oportunidade, a honra e o privilégio de conversar e dialogar com uma das mais competentes e mais bela, desculpe, não consegui me conter, jornalista da imprensa friburguense, que relatou e descreveu com riqueza de detalhes todo este cenário radiofônico naquela época, transcrevendo inclusive noticiário de outras emissoras, mostrando sobretudo a importância, a relevância de um rádio nestas ocasiões, incluindo-se também os relevantes serviços dos radioamadores naquela ocasião. Portanto, será um momento de relembrarmos sobre esta situação nesta vertente.
em que, conforme disse, se não fosse a rádio Nova Friburgo FM, o cenário seria ainda muito mais grave. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número 931. Incrível, hein? Diretamente dos estúdios da TV Zoom, neste dia 26 de janeiro de 2026. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, a mídia está cheia de palavras, explicações, narrativas sobre geopolítica. A geopolítica trabalha com uma ferramenta básica. Essa ferramenta básica é uma disciplina escolar chamada geografia. Eu trabalhei mais de 30 anos com geografia e sou um autodidata da geopolítica desde a década de 60. Portanto, li os livros do general Golbery Couto Silva sobre geopolítica do Brasil, li as obras de Chiavenato, que trata de geopolítica, inclusive o Chiavenato tem uma descrição, melhor ainda, uma definição de geopolítica. Ele diz que geopolítica é a geografia do fascismo. Por quê? Você, através da geografia, você imagina como vai dominar uma determinada região. Mas, afinal de contas, quais são os 3 pilares da geopolítica? Em primeiro lugar, a posição de um determinado território. Em segundo lugar, a riqueza que esse território tem. E em terceiro lugar, a posição dele é sensível em relação a potências militares, políticas, econômicas que estejam em conflito? Se nós aplicarmos esses 3 pilares à questão da Groenlândia e o desejo do presidente Trump em anexar
comprar a Groenlândia para que ela passe a pertencer aos Estados Unidos, a gente observa perfeitamente os 3 pilares. O primeiro, a posição dela. Se nós olharmos o mapa pela parte de cima, embora o mapa não tenha parte de baixo nem parte de cima, mas se nós colocarmos o Polo Norte como centro, nós perceberemos que a Groenlândia ocupa uma posição estratégica entre Rússia e Estados Unidos da América do Norte. Em segundo lugar, se você olhar o pilar da riqueza, a Groenlândia possui terras raras, que são absolutamente necessárias para você manter uma potência como potência, sobretudo na área da comunicação, sobretudo na área militar. E em terceiro lugar, ela está numa posição sensível. Se ela estivesse em outro lugar, talvez não. Mas ali, entre uma potência e outra, que constantemente estão em conflito, sejam conflitos militares, sejam conflitos comerciais, sejam conflitos tecnológicos, ela se torna muito importante. O que eu passei para vocês foram conceitos muito simples. Nós voltaremos a ele porque este assunto ainda vai tomar conta da vida do mundo durante bastante tempo. O quadro Opinião, como é do seu conhecimento, tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista e doutor em educação Hamilton Werneck, que aqui semanalmente desfila o seu talento, sempre tratando de temas atuais e, sobretudo, lhe oferecendo contraditório, que por vezes incomoda, mas é saudável e necessário. Gratidão, eterno mestre. Isto posto, queremos anunciar, agradecer, se bem que também estendemos tapete vermelho desde a entrada do Espaço ARP, para que a nossa convidada aqui estivesse conosco, a queridíssima jornalista, radialista e escritora multitalento, Gabriela Bini Espósito. Seja muito bem-vindo. É uma ótima oportunidade de dialogarmos com você sobre tema tão relevante. Prazer é todo meu, Zuri. Mais uma vez estar aqui com você, estar no seu programa, estar com toda a sua equipe, produção, com a TV Zoom. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui o espaço que você está abrindo para a gente ter uma troca, né, sobre esse assunto tão relevante, e também a casa, tá? Que sempre abre espaço aqui para mim. Muito obrigada. Espaço que você conquistou, Obrigada. Merecidamente. Você é muito talentosa, você é muito competente, você é muito objetiva nas questões que você se envolve. Então, trata-se tão somente de consequência. E aí, Gabriela, de imediato, segundo release encaminhado pela própria autora do livro... Olha a responsabilidade, gente. Olha aí a responsabilidade. 2011, o poder do rádio na tragédia climática. O livro de sua autoria tem como base a pesquisa científica e acadêmica que detalha a atuação do rádio na tragédia climática de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro. Ah lá, meu bebê na tela. Em especial Nova Friburgo. Realmente uma belíssima obra literária. E aí, Gabriela? Deus proteja. Vamos com tudo. Amém. Como começa a proposta de relatar em um livro toda aquela situação, todo aquele cenário, toda aquela relevância da importância do rádio, especialmente
Nova Friburgo AM à época? Importante, foi em 2017, quando eu até então, finalizando o meu curso de jornalismo, que eu sempre fiz jornalismo, publicidade e propaganda juntos, e aí partiu dos meus 3 coordenadores, né? Eterna, saudosa agora, Cristina Gurjão, além do nosso querido ainda coordenador, né? E parceiro profissional, Jorge Marum, e o meu queridíssimo também professor, João de Deus, né? A partir do momento que eu apresentei o meu TCC à época, eles me sugeriram, Gabriela, isso dá livro, isso dá produção, aí você canaliza para o que você quiser. Porque é uma pesquisa científica acadêmica, então você conversa com a comunidade acadêmica, que é uma comunidade que eu gosto, né? Eu nunca larguei o mundo acadêmico, que eu gosto de estudar. Professor universitário. Sou professora universitária hoje em dia, graças a Deus. E, ao mesmo tempo, você também dialoga com a memória da cidade, né? Como jornalista, você também acaba provocando, mais uma vez, a sociedade civil organizada com o tema, porque o que se fez? A gente está na época. A gente está em 2017, né? Você fez todo o percurso de estudo de o que aconteceu em 2011 e até agora. Pensa aí nisso. E aí, eu sou movida a desafios. Quando isso chegou, assim, aos meus ouvidos, eu maturei mais um ano, porque eu sou dessas, de pensar, nananã. E aí eu falei, não, vou fazer, né? E aí eu começo a pensar como que essa produção poderia se tornar livro ou qualquer outro tipo de produção. Mas escolhi o livro, porque livro é registro. Palavras o vento leva, o que está escrito não. Principalmente registrado. E aí fiz contato com algumas pessoas também aqui da cidade, né? Com experiência, que puderam me ajudar a ter referências, né? De editoração, publicação... Diagramação, muito obrigada. Diagramação, porque eu queria que ele se tornasse um livro também que valorizasse também as pessoas locais que me ajudassem. Então aí eu comecei a confeccionar. Veio a pandemia, segurei um pouco, mas lancei em 2023. Gabriela, e afirmando e comprovando que nada absolutamente acontece por acaso, este programa está sendo exibido exatamente no mesmo dia que você lançou seu livro, há 3 anos passados. Olha isso. 26 de janeiro de 2023. CDL Sem Comércio, quero agradecer, abrir espaço aqui, agradecer ao meu querido responsável, Braulio Rezende, que sempre, desde os meus 18 anos de idade, sempre me deu abertura profissional. E quando eu o procurei, que ele também participou, né, do livro, eu o procurei e ele falou, vai fazer o lançamento aqui e casa aberta para você, dia 26 de janeiro de 2023, agradecendo também não só a Braulio Rezende, como também a Simone Assad, queridíssima, amiga, assessora de imprensa, jornalista também, e que fizemos... sensacional. Não, maravilhosos. Sem dúvida. A casa toda, falar da CDL Sem Comércio aqui, Rezende Construção, vou ficar até amanhã. E abriram a casa para mim, pós-pandemia, por isso que foi um evento fechado. Porque a gente ainda tinha receios. Então, o auditório ali, capacidade para 100 pessoas. Foram quase mais de 100 pessoas, só tenho que agradecer. Eu tive a honra. Você estava lá, pô. Exatamente, claro. De marcar presença. Você registrou. Exatamente. E aí, Gabriela? E registrando agora esse momento, né? Olha que legal. Pois é, 3 anos após. Nada acontece nas nossas vidas por acaso, menina. Você citou um aspecto, antes de a gente falar do conteúdo do livro, que eu concordo plenamente. A mídia impressa é eterna. É a única eterna. Basta citar que o livro mais lido no mundo... É a Bíblia. A Bíblia Sagrada foi escrita. Os meios digitais, eles são substituídos de forma absolutamente surpreendente. Basta dizer que, na minha época, e não da sua, evidentemente, porque você é uma menina bem mais nova, havia o disquete.
Não, eu peguei disquete 316 Não. e 514. Não. Para, chuta, você acha quantos anos eu tenho? Gente, é ele aqui, ó. Você é... Chuta. Não, tudo bem, mas Ima fala. Pode falar, não tem problema não. Não, você deve ter aí uns 30 aninhos. Tá vendo como que ele é educado, gente? Você é muito educado, Zuria. Comigo pode vir, entendeu? Gabriela, você é demais. 39 anos. É. Tá tudo certo. Então tá dentro da década. Claro, óbvio. Mas vamos lá, disquete, ó. Disquete. Lembra-se do disquete? Claro que lembra. Então, não existe mais. Se tornou peça de museu. E este aparelho aqui, ele vem sendo atualizado numa velocidade impressionante. Quando você sai de um aparelho desse, de uma loja ou adquirindo pela internet, pode ter certeza que ele já está ultrapassado, porque uma nova versão está sendo lançada. Agora, a mídia impressa é eterna. Você pode ter convicção e certeza absoluta que daqui a um século o seu livro vai continuar sendo lido e entendido. Amém. Isto posto, qual o conteúdo do livro? Qual foi a sua base de pesquisa acadêmica, evidentemente, que você conseguiu buscar e, de certa maneira, editar para escrever o livro? Quais foram as situações que te chamaram a atenção que você esteve presente à época? Vamos lá. Em 2017, eu atuava como radiojornalista, né? Como jornalista. Como repórter na, até então, Friburgo AM, que tenho a eterna gratidão, que me abriu oportunidade e espaço para, como vocês falam, adentrar na comunicação. Isso é Nova chique. Friburgo. É muito maneiro isso. Isso é da minha época. Né? E aí você começa a... E ali é muito bacana também, porque você tem ali um polo vivo, né? Do legislativo, do judiciário, principalmente do executivo municipal. E a partir desse ponto eu entendo que o rádio, ele é uma utilidade pública e que ela atuava, né? E aí, por que não? Eu ali dentro, né? Eu tendo, né? A liberdade, né? E a autorização deles de poder ouvir aquela madrugada na censura, e aí a gente começa o papel de apuração. Por que não fazer isso? Né? Por quê? Porque é um tema altamente relevante, mexe com a sociedade, mexe como um todo com vidas, né? Tem muita gente que quando fala sobre o livro, tem gente também receoso, né, e receosa, tipo, não quero saber de tristeza. Não! Por isso que eu até no release eu coloco, quem disse que numa tragédia não pode haver esperança? Primeiro que eu sou altamente positiva, realista e positiva. E segundo que por base de pesquisa, eu tenho a madrugada ali como foco o rádio, até então em AM, tá? Operado com pessoas que também não tinham ali, dentro da sua formação acadêmica, o jornalismo. Isso é colocado no livro e antes até no trabalho de TCC, porque você, infelizmente, né? Não é infelizmente, eu não vou qualificar, mas tipo, você tem que falar a realidade. Então, até que ponto... Mas assim, foram duas pessoas maravilhosas que estavam ali, Leandro Silva e Rogério Albertini. Um era radialista, o outro carteiro. E aí você para pensar, o cara sabia pontualmente todas as ruas que as pessoas, quando ligavam e falavam no rádio, pontos... ali é Augusto Spinelli. Ali é o Córrego Dantas. Deus coloca as pessoas nos lugares certos na hora certa. Né? Mesmo, de repente, as pessoas que estejam assistindo a gente agora, que sejam céticas, um dia as coisas acontecem. Então, a base de pesquisa foi reouvir, né? Tá aqui no livro, fiz as entrevistas com as pessoas que participavam daquela madrugada, que entraram, além também de todo o corpo jornalístico, dos dois, né, da madrugada, e depois todo o corpo jornalístico que os cobriu, porque a madrugada a rádio funcionou pelo gerador que tinha, mas logo depois, na parte da manhã, caiu, porque o gerador também não conseguiu ficar por tanto tempo. E aí você retoma, depois do dia 11 para o dia 12, você retoma no dia 14 já com o Pedro Osmar ali. E aí depois você tem outras continuidade. E aí a cidade ela começa vagarosamente a voltar. Mas na madrugada ela funcionou, a rádio funcionou e serviu de utilidade pública. Então aí eu tive todo o trabalho de reouvir, difícil. Hoje a gente fala, né, e tal, mas eu tenho todos, enfim, como o áudio, né, toda a censura. Horas de gravação. As horas de gravação. Às vezes 3 horas da manhã eu estava em casa ouvindo, porque aí você tem que transcrever. Quando você faz um trabalho científico, você não pode mudar, entre aspas, o que a pessoa está falando, porque você está deturpando ou modificando o documento real. Então, assim, deu trabalho e que bom que deu trabalho.
Porque hoje o que eu penso? Eu vou morrer um dia. Ninguém é perene. Todos nós. Então, o que você falou foi o que eu quis deixar, né? Memória, Fundação Dom João VI, memória para a cidade, para alunos e também para curiosos e para a sociedade, né? O livro fica. Então, você pode ali... E alguns destaques de algumas pessoas, né? Músicos, médicos, militares, que eu coloco no 4º capítulo, que aí sim eu coloco no 4º capítulo, pessoas que atuaram depois daquela madrugada. Pós-tragédia. Como exemplo de tantas outras. Aí eu te falo, eu citei o rádio amador, eu citei o rádio Nextel, mas o meu objeto de estudo científico, que quando você se coloca à disposição de estudar alguma coisa cientificamente, você tem que ter um objeto, 1 ou 2 ou 3, mas você tem que dar conta com referências bibliográficas e científicas de você comprovar o que você está falando. Porque falar até papagaio fala, cientificamente você tem que comprovar. Então eu falei, beleza, a região serrana toda, ela sofreu. Qual é o cerne? Nova Friburgo. Qual é o objeto de estudo? O rádio. Onde você estava, a emissora? Até então, Friburgo AM. A partir dali, a gente começa a ter uma linha de pesquisa e que se divide também, né? Em técnicas jornalísticas, radiojornalísticas, né? Até mesmo para você ter o diagnóstico do que a galera está falando no ar, se valeu, se não valeu, do pós e por aí vai. Gabriela, nessa sua escuta... Desculpa se eu tô falando muito, hein? Não, aqui. Você, eu diria que é o sonho de convidada de qualquer apresentador. Pelo menos no meu entendimento. Você toma conta do programa. E aí eu só faço as intervenções necessárias. Até porque você pode. Você tem conteúdo, menina. Obrigada. Nessa sua escuta, ouvindo os áudios daquele momento, quais foram os episódios que te emocionaram? Eu tenho certeza que isso aconteceu. Tem. Na verdade, a maioria. A maioria me emocionou. Na escuta, né? Na apuração, de você reouvir. Algumas pessoas ali presas perto ali da rua Augusto Spinelli e que estavam vendo outras dentro de um carro que não conseguiam identificar, e a água está subindo. A água está subindo e a gente está vendo que tem carro ali e que tem gente se movimentando ali dentro do carro. Ai, pelo amor de Deus. Então, assim, relato ao vivo na rádio. E aí o âncora, o Leandro Silva, tentando acalmar a pessoa e, ao mesmo tempo, você escuta outras linhas para entrar ali. E aí ele pede um pouco, ele vai para o outro, aí entra. Olha, eu tô aqui no bairro tal e desabou tudo. E assim, você consegue entender que a população ela começa a ficar desesperada. 3 e pouca da manhã, você tem alguns pontos de algumas autoridades entrando, tentando acalmar ali, que dentro dos seus direcionamentos e contatos políticos já estão fazendo contato com outras pessoas, além Friburgo, para quando amanhecer chegar ajuda. Mas até então, naquela madrugada, aquelas pessoas que estavam falando não tinham nem noção do que estava acontecendo. Então, assim, são relatos fortes, o tempo todo pedidos de ajuda, de lugares pulverizados, Parque Maria Tereza, lugares distantes, né? Depois do Conselheiro Paulino, a gente tem, como no centro da cidade, Córrego Dantas, também que foi outra área altamente afetada. Isso que eu tô lembrando, tá? Porque, enfim, de fato, outros lugares, outras localidades foram muito afetadas aqui, para que as pessoas não assistam e pensem assim, ela esqueceu de falar aqui, acolá. Não, eu estou pincelando aqui, dentro da audição, o que me cabe falar para você. Dentro do livro está aqui detalhadamente. Então, foi um trabalho mais do que utilidade pública, né? Foi um trabalho de humanidade, né? Humanidade, né? Tanto de um lado quanto do outro. Porque para pensar, claro que também seria omissão de socorro, eu entendo assim. Mas se eles ignorassem? Acredito que não, mas em nenhum momento ninguém, sabe? Pelo contrário, não, estamos aqui, vamos fazer acontecer e o que a gente puder abrir espaço. E ele fomenta, ele estimula na madrugada. Ele fala o número, tá aqui, ele chancela o número que estava no ar, ligue para o número tal, você que de repente está ouvindo a gente... Canal aberto aqui, para que você possa falar. Oi, quem tá falando? Aqui é fulano de tal, autoridade tal. Não vou falar porque tem várias pessoas. Para não falar que eu tô... Ok.
sabe, destacando, não quero isso. Compreensível. Por gentileza. Estamos acompanhando e, enfim, é mais ou menos isso, Zuria. Então, assim, eu não gosto de falar pontualmente de uma história, tá? Na escuta. Porque o capítulo 4, aí eu acabo complementando com algumas outras histórias de pessoas até mesmo que trabalhavam lá, até como o próprio editor-chefe. Até então o Anderson Nogueira, vou falar porque ele era o editor-chefe lá, no Repórter Friburguense, onde eu passei, né? Ele não estava nem em Friburgo, ele estava de férias, ele conseguiu conciliar com os outros trabalhos. E foi uma sabatina para ele chegar em Nova Friburgo. Como o Marcelinho Browne, músico também, estava numa casa noturna naquela madrugada. E, tipo, ele saiu de manhã, ele se doou para as outras pessoas, como milhares de outros, né? Mas ele se doou ali e começou a ajudar. Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo, também vou dar aqui o destaque que eu coloquei no livro, que eu tive acesso. Porque foram pessoas que participaram ali, se utilizaram do rádio para pedir ajuda, entendeu? Dr. Leonardi, né? Dr. Leonardi Eyer, médico. Eyer, médico geriatra. Exatamente, então, assim, figura excepcional. Espetacular, essencial e fundamental. E aí a gente faz um recorte também com ali a rua Cristina Zied, no centro da cidade, sabe? Por isso que tenho aqui uma parte que eu falo sobre o médico e o menino, onde ele relata ali o caso dele, o que aconteceu, o salvamento. Onei entra também, Braulio também entra também. Manda um abraço para o Roosevelt Concia, que até então, em 2017, ele também participou, ainda como trabalho acadêmico, porque ele logo depois, junto com o Pedro Osmar, nos dias depois, ele entrou, porque ele era secretário à época. Exatamente. E aí, enfim, eu fui atrás das fontes, né, como uma jornalista. Como é que foi? O que você sentia? E o pós? Até com o Lurb chegar, até o Pezão chegar aqui, até o comitê que se foi formado, né? Entenda, o cerne foi o rádio. Eu não quis saber de outra coisa que não fosse a comunicação que o rádio naquela madrugada aconteceu. Ponto. Só um esclarecimento. Esse não quis saber, evidentemente, Gabriela, que você não quer expressar falta de desinteresse ou interesse. Sim. Quando você diz não quis saber, porque o foco do seu trabalho foi o rádio. Você, evidentemente, tinha que determinar e escolher um objetivo. E limitar, porque senão você não teria terminado até hoje. Exatamente. Não é verdade? Então, eu entendo claramente dessa maneira. Espero que os telespectadores também. Pois é, mas é importante esclarecer porque às obrigada. vezes os desavisados não prestam a devida atenção. E aí, Gabriela, eu não imagino, menina, o seu sofrimento em redigir essas situações. Chorando. Minha mãe que é testemunha. Então, relembre esses momentos, porque representam emoção, e eu entendo que a vida é movida por emoção. E aí eu lembro que agradecer também ao Coronel Paulo Mori, Defesa Civil, Coronel Robadei, Dr. Edel Nara Júnior, também quero agradecer, porque quantificar quando você registra é diferente do que você fala, em termos de morte. E eu tive a delicadeza de pegar o quantitativo junto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E eu só quero agradecer até mesmo a lisura e a credibilidade também que me deram, partindo do trabalho acadêmico e depois dando continuidade ao livro. E eu me recordo ainda morando num outro local, né, que não moro hoje, 2 e pouca, 3 horas da manhã, ouvindo no computador, e no mesmo local que eu morava quando teve 2011 a tragédia, que eu estava aqui. Não era jornalista ainda, mas também me debrucei em ajudar as pessoas. Ouvindo os áudios dessas autoridades e dos ouvintes, e você está transcrevendo para o computador e chorando. E brevemente minha mãe acorda, né, como pessoa normal, como vai tomar uma água, vai ao banheiro, alguma coisa assim.
e depara, assim, luz acesa, 2 e pouca, 3 horas da manhã, e você tá ali debruçada. Chorando. E aí eu vou falar assim, nessa época eu morava num local privilegiado, então eu conseguia ver, assim, um pouco do Anchieta, eu vi um pouco também da descida ali do centro da cidade e tal. E aí me volta a memória também, né, daquele dia, daquela madrugada, você ouvindo aquelas pessoas, e naquele mesmo quarto que naquela madrugada você estava ouvindo tudo acontecer, você ouviu de manhã a Cristina Zédio, o prédio caindo, você tá ali transcrevendo aquele momento de pessoas pedindo ajuda para um documento que vai ser perpetuado. Aí eu comecei a chorar. Aí eu só pedi a Deus, falei assim, Deus, pelo menos que eu consiga finalizar e que seja uma obra pelo menos idônea, correta, para servir para outras pessoas. E aí minha mãe parou, olhou assim e falou assim, por que você não vai dormir? Eu falei assim, não dá. Agora não dá. Aí ela ouvia assim, ela falava assim, nossa, você é muito guerreira, porque eu não conseguiria. Que tristeza. Porque as pessoas estavam narrando os gritos, as pessoas estavam narrando o sofrimento e eram em pontos diferentes da cidade. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para você aqui, porque é diferente. Na apresentação do livro, eu tenho alguns recortes, que não é sensacionalista, até porque eu tive o cuidado de não colocar nenhuma foto, porque eu não gosto disso. Mas, querendo ou não, você lida com condições humanas. E quando você lida de condições humanas, sobretudo, você tem ali emoções positivas e negativas, né? Então teve gritaria, teve choro, teve pedido de calma, desespero, teve tudo isso. E aí, menina, encerrando esse bloco, eu também não consigo imaginar o alcance dessa sua obra literária. Pelo ineditismo, não existe outra similar na nossa cidade, não sei se também na região que foi atingida por aquela tragédia, mas sobretudo por você ter deixado registrado como se fosse uma ata da tragédia climática, aqueles episódios que evidentemente foram levados ao ar pela Rádio Friburgo. Entendo que essa sua obra literária extremamente marcante, significativa, ela vai se tornar, e já se tornou, perene. A qualquer momento, as pessoas que queiram tomar conhecimento do que aconteceu naquela época, de maneira fidedigna, têm como fonte de consulta a sua obra literária, menina. É muito bom ouvir isso, porque era um dos objetivos. Eu entendo que é uma obra de utilidade pública. Mais do que uma obra literária que pode atingir, evidentemente, os mais diversos segmentos, pesquisadores, interessados, sobreviventes da tragédia, mas, sobretudo, se torna uma fonte de consulta. Sim. E não consigo identificar, salvo algum engano, alguma falha da memória, alguma outra publicação literária que trate da tragédia climática como você o fez. Então, minha querida Gabriela, me parece que com o tempo você vai entender o alcance do seu esforço, da sua dedicação, da sua perseverança, do seu sacrifício. Confesso a você que tiveram alguns momentos que eu pensei em desistir. Eu não tenho dúvida. Aí eu tive a força lá em casa da minha mãe, da minha irmã e da minha avó, até então ainda viva. Não, continua, continua. Então eu só tenho que agradecer a elas, a minha família, a Deus primeiramente, e a elas que, tirando a madrugada estudada, madrugadas de estudo para transcrever e alinhar junto com autores e tá aí, chegar ao livro, ao exemplar. Gabriela, finalizando, evidentemente, tentando, porque você tem muito conteúdo. Você é uma menina fácil de ser entrevistada. Me sinto conversando com você. Ai, que bom, Zuria. Eu não estou te entrevistando. Que bom, eu gosto disso. É como se a gente estivesse
num café. Isso. E rolou, né? Hã? Exatamente. Vocês perderam, gente. Rolou um cafezinho aqui. Chegou o fim. No seu livro também tem tomadas de depoimento? Tem, todos eles. Na verdade, o terceiro e o quarto capítulo são pontuais com histórias. Mas o terceiro capítulo, eu tenho que abrir aqui para ler todas as pessoas que participaram em termos de... Posso? Dá tempo? Será? Se não forem muitas... Não, vamos lá, vamos agradecer. Leonardo Asch, Daniele Asch, Marcelo Browne, Onei Botelho, Roosevelt Conci, José Tadeu Costa, Roberto Robadei Júnior Costa, Edson Flávio, José Emilson Perru, Éder do Vale, a gente tem também Dr. Leonardo Aer, Vinícius Gachim, Fábio Santos, Mário José Bastos, Leandro da Silva, Rogério Albertini, Marcelo Verli. Calma que tá acabando, gente. Antes da gente ir pro break, segura aí. Sérgio Lobac, Marcelo Merece, João Paulo Mori, Edel Luiz Nara, Júnior Ramos, Célio Hertal, Pedro Osmar, Braulio Rezende, Anderson Nogueira, Gutenberg Soares. Aqui está em ordem alfabética. Além de artigos de internet, isso são pessoas entrevistados, né? O livro aqui, em termos de referência, você tem aqui Nelson Traquina e por aí vai. Evidentemente, sintam-se todos homenageados também. Todos. Por contribuir com a produção dessa obra literária. Mas eu tinha esse conhecimento, só fiz essa pergunta para esclarecer quem nos assiste nesse momento. Pessoas do cotidiano também foram... ouvintes. Entrevistadas. E algum desses se negou ou não quis conceder entrevista por ter passado por momentos extremamente dolorosos? Não. Graças a Deus eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que eu abordei, nenhuma delas me negou. Agora é importante citar que em termos de ouvinte que eu peguei, a gente acaba, como que eu vou falar para você, não pegando, não debruçando nesses detalhes com cada ouvinte que participou, que para mim ficaria muito mais pegado. E tem um outro viés, né? Acaba que quando a pessoa ela começa a você apurar e você conversar com ela sai daquele momento do rádio que ela participou, né? E ela quer contar, ela quer dar continuidade ao que aconteceu depois. E aí sai um pouco da angulação que eu estava vendo. Então eu deixei um pouco de lado. E outra, identificar aquelas vozes. Hoje a gente tem um Shazam, né, gente? Bem rápido aqui para falar com vocês. Tem um aplicativo, o Shazam, que você consegue identificar uma música, mas ela está registrada. Identificar o grito de uma pessoa, o pedido. E aí ficava mais complicado para mim. Sem dúvida. Então, todas as pessoas naquela madrugada que entraram, que eram autoridades ou que eram mais próximas ali, eu consegui. Agora, algumas outras que eram apenas ouvintes que moravam em determinados lugares, eu não consegui. Mas tive autorização prévia, até porque passava-se dentro da censura da rádio, então a rádio me liberou para que eu pudesse fazer todo o estudo. Gabriela, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e no retorno trataremos de algo extremamente nocivo que continua nos incomodando e nos atrapalhando, que também é relatado nesta obra literária, ou seja, as fake news, que na minha época de colégio em Anchieta se chamavam boatos. Depois do intervalo, retornaremos já na reta final desta conversa absolutamente atraente, agradável, informal, com a queridíssima Gabriela Bini. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI.
Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? E o Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Ela vai morrer daqui uns anos, de culpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Quando uma tragédia natural acontece, uma das frases mais repetidas é: pelo menos ninguém morreu. É verdade, mas isso não significa que nada tenha sido perdido. Porque perder a casa não é apenas perder um espaço físico. Na psicanálise, a casa não é apenas um endereço, um CEP. Ela organiza a vida psíquica. Ela é o lugar do descanso, do recolhimento, da intimidade, do que não precisa ser explicado ao mundo. Quando a casa desaparece, algo do sujeito também fica sem lugar. Depois de uma tragédia, muitas pessoas costumam dizer: agora eu estou vivendo de favor. Essa frase carrega mais do que gratidão ou constrangimento às vezes. Ela fala de uma perda de pertencimento, de não ter onde se apoiar concretamente e simbolicamente. Um abrigo provisório, ele protege o corpo, mas nem sempre abriga o sujeito. Por isso surgem sentimentos como irritação, vergonha, silêncio, ansiedade, depressão. Nem sempre é sobre o que foi perdido materialmente, mas sobre não ter onde se reconhecer. Sem casa, o mundo invade, não há dentro e fora, isso desorganiza a pessoa. Obviamente que reconstruir paredes é fundamental, mas reconstruir o sentido de abrigo leva mais tempo. A psicanálise oferece um lugar onde, mesmo sem casa, o sujeito pode voltar a se localizar através das palavras. Não é propriamente devolver o que se perdeu, mas sustentar um espaço possível de existência. Uma casa se reconstrói. O sentimento de abrigo não se impõe, ele se elabora. E isso também é saúde mental. O quadro Saúde Mental tem a autoria intelectual, como você já sabe, do balsâmico, adoro esse termo, psicanalista Gerson Schwartz, que também semanalmente desfila o seu talento gravando estes episódios que contribuem para a sua saúde mental.
até porque também, como eu insisto em afirmar, aquilo que a mente não cura, o corpo transforma em doença. Gratidão, fraterno amigo, que continua mantendo seu compromisso conosco diretamente da capital cearense, onde reside atualmente. Queridíssima Gabriela. Presente. Estamos nos estertores do tempo. Eu adoro esse termo também. Diferente, hein, Zoria? Estertores é chique. Eu uso alguns termos só para alguns. Chique, moderno. Mandar um abraço para a Induína, foi minha professora de história, lá em Conselheiro Paulino. Sensacional. Chique, moderno. Menina, diz pra mim. Você quer incluir mais um agradecimento? Porque eu quero agradecer, né? O lançamento do livro foi feito na CDL Sim Comércio em 2023, no dia 26 de janeiro. Então, agradecer a Braulio Rezende aqui, mais uma vez, pelo espaço. Também a Simone Assad também, que deu todo o apoio para mim lá na hora, como sempre, né? Além também, em outubro do mesmo ano, agradecer ao secretário municipal de cultura, Daniel Figueira, tá? Que me fez o convite juntamente com o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, na Casa do Escritor, para que no dia 18 de outubro do mesmo ano, de 2023, fizéssemos ali também uma apresentação. Então, assim, só tenho que agradecer a todas essas pessoas, aos fotógrafos também, Pedro Bessa, João também, João Lucas, né? Aproveitando aqui, já agradecer ao apoio cultural do cartório Marcelo Braune, primeiro ofício, tá? CDL Sim Comércio, Fundação Dom João VI, também agradecendo, e mais uma vez também a Rádio Nova Friburgo até então, a todas essas pessoas e essas empresas, muito obrigada. Gabriela, ainda no quesito citações, quero lhe convidar a assistir o programa desta série da próxima semana, também conhecido como dia 2 de fevereiro, quando estaremos entrevistando, conversando e relembrando esta tragédia climática com o coronel Roberto Robadei, figura extremamente atuante e testemunha ocular daquele momento. E que escreveu o meu prefácio. O prefácio do meu livro é com o Roberto Robadei. Já deixo aqui também um agradecimento. Mostrando também, exatamente. Nada acontece por acaso. Não. Gabriela, rapidamente, você também aborda a questão das fake news. Sim. Até então boatos na época. Exatamente. E houve realmente pessoas insensíveis, indelicadas, e eu diria que promovem a banalização da vida, produzindo fake news naquela época? Sim, né? Houve, e o que acontece? O que eu coloco no livro sobre a citação até então boatos, né? Corre que a represa estourou. Exatamente, teve isso. Teve isso, né? Vivenciei isso e cito no livro, mas é importante também enfatizar, destacar aqui, que quando eu falo sobre boatos e fake news, e cito também essa questão de que corre que a represa estourou, até que se tornou até um nome de um bloco aqui, eu acho que é bloco aqui, carnavalesco aqui em Friburgo, ironicamente, enfim, que não vem ao caso, mas só uma citação. Eu incluo cientificamente os autores que dentro do jornalismo contradizem, né, e comprovam a realidade e a consequência de um boato, de uma fake news. A gente acabou de ouvir aqui agora, assistir, né, um psicanalista falando sobre reflexos de uma sociedade pós-trauma, né, o que aconteceu muito naquela época. Então, logo depois, dentro do mês mesmo, né, dias depois, você tem ali pessoas altamente sensíveis, sensibilizadas, frágeis. Na verdade, mais do que sensíveis, todo mundo estava fragilizado, todo mundo com os nervos à flor da pele. Aí você tem aqui um hospital de campanha ali na Praça Dermeval Barbosa Moreira, cenário de guerra, né? E qualquer coisa que acontecesse ali ia ser o estouro do blindex. Qualquer pingo d'água. Qualquer pingo d'água. E aí eu cito, até hoje a gente não sabe qual é o responsável sobre isso, né? Mas foi de uma extrema falta de responsabilidade
porque acaba mexendo como um telefone sem fio, ecoando pela cidade inteira, pelos 8 distritos, os 8 distritos. Você entende a parte geográfica até da situação? Está falando de Conselheiro Paulino, está falando de Muri, de norte a sul da cidade, todo mundo corre aquela correria por uma mentira, por uma coisa colocada que não era verdade. Então, qual é o critério de noticiabilidade que dentro do jornalismo você tem que tomar cuidado? Né? Você citou um aí, o ineditismo, né? Mas aí o rádio teve. Por quê? Porque o rádio também, dias depois, né, ele acaba desmistificando isso. Autoridades vão lá, dentro da até então Friburgo AM, olha, é uma mentira, mas já tinha acontecido. Exatamente. Já tinha acontecido. Exatamente. Mas querendo ou não, dentro do meu estudo, você tem Nelson Traquina, que ele coloca por que as notícias são como são. E aí você tem a teoria do newsmaking, que eu acho que a gente não vai ter tempo hábil para eu poder explicar aqui, mas que explica muito isso. Você é muito boa nisso. E Nilson Lagen também, enfim. São esses critérios que, querendo ou não, que a gente coloca isso em teorias da comunicação e teorias do jornalismo, e que para que você seja um bom jornalista, além de você ter que ter um lado muito humano, você precisa de técnica, senão você é mais um no mercado. Sem dúvida. Chato sim, tá? Porque eu, como professora universitária, tem um monte de aluno que fala, mas é chato, mas é preciso se você quer ser diferente no mercado de trabalho. E aí, Gabriela, eu entendo o seu desafio em conjugar emoção com razão. Razão técnica. Extremamente complicado, difícil. Mas você... E não deixar de imprimir uma sensibilidade, né? Sem dúvida. Até porque a sua literatura provoca emoção. Para aqueles que tiverem a oportunidade de ler, não deixem de fazê-lo. E aí, quem tiver interesse em adquirir o seu livro, deve buscar qual meio? Direto e reto comigo. Acho bem mais prático. Legal até porque eu tenho o contato, eu converso com a pessoa e eu gosto. Então pode fazer contato através das minhas redes sociais, @Gabriela Bini. Se digitar no Google Gabriela Bini Expósito, já vai estar direcionado para o meu próprio Instagram. E dentro do meu Instagram vai estar lá o direct, né, que você pode mandar mensagem pro direct para mim no Instagram, ou vai ter lá também o WhatsApp, que você pode mandar o WhatsApp para mim também. Né? Dentro do meu site também, que você vai mandar mensagem, ele vai te direcionar pro WhatsApp que vai falar comigo. Então, nas minhas redes sociais. Eu tenho, junto com a Letras e Versos, quem quiser dentro do site, mas eu vou ser bem sincera. Comigo, eu acho que vale mais a pena, porque além da dedicatória que eu envio pra pessoa... Personalizado. Ótimo. Né? Eu também gosto muito de ter o feedback construtivo do que a pessoa me passa depois que ela fez a leitura. E ele fica, em termos fica um valor mais legal. E aí você, nesse momento que está nos assistindo... Já enviei para o Brasil e para o mundo inteiro, se você quer saber. Você não tem limites. Não, vamos com calma, né, gente? Tem que ter um limitezinho. E aí você que está nos assistindo, observa essa linda foto que vai ser aí colocada durante essa gravação da autora com o livro em suas mãos. Uma belíssima foto, realmente sensacional, apresentada de forma muito carinhosa. Obrigada. Para a autora. Gabriela, por favor, repita resumidamente qual o melhor meio de entrar em contato contigo. Instagram, direct do Instagram, @Gabriela Bini. Repita. @Gabriela Bini no Instagram. Tá aqui, ó, bota de novo ali, gente, ó, caracterezinho aqui, ó. Isso vai ser gerado, certamente. Lá, gente, calma, aqui. Os dedinhos aqui, como a gente precisamos encerrar, aqui, meu amor. Não, vamos ficar mais. A gente volta, sem dúvida. Prazer, você tá, Júlio? ótima sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço o seu carinho, a sua deferência, a sua presença. Tem coisa nova vindo. Para esse ano de 2026, novos desdobramentos. Somente um teaser. Não, é isso aí, não pode falar muito não. Exatamente. Aqui, foi muito bom tê-la conosco. Obrigada. Você é uma menina ótima, muito competente, muito séria, muito agradável. Obrigada. É sempre um prazer enorme estar contigo. É recíproco, cara. É recíproco pra caramba. E o seu público, tá? O
seu público também, toda a sua audiência, quero agradecer aqui. Ótimo, como também eu quero fazer um rápido agradecimento à querida Luana Nogueira, nossa genial Luluzinha, que opera este programa sem dor, evidentemente. E, atenção, um beijo especial para a querida dona Sônia Maria, mãe coruja da filha Gabriela e que neste momento assiste essa edição. Dona Sônia Maria, adoro nomes compostos. Que Deus continue lhe protegendo, abençoando, juntamente com a sua talentosa filha. Obrigada. Gabriela é uma menina que merece todo o nosso reconhecimento e admiração. Preciso encerrar novamente agradecendo a sua valiosa audiência e lhe convidando para assistir os próximos episódios da temporada Zuriflix. Sensacional, cara. Sensacional. Sobre a tragédia climática de 2011. Cuide-se bem, fique bem e até a próxima edição.